Olá, meus amigos humanos, eu sou o Vini e estamos aqui para mais um vídeo sobre IA. Antes que elas... Bom, vocês sabem, né? E a grande pergunta de hoje é a seguinte: será que algum dia a inteligência artificial vai eliminar a raça humana? Filmes do cinema dizem que isso é uma grande possibilidade, enquanto que alguns especialistas falam que isso é exagero. Mas existe uma pergunta ainda mais perigosa do que parece. Será que a inteligência artificial precisa odiar os seres humanos para querer eliminá-los? Vamos dar um contexto aqui. De onde é que vem esse medo? Desde os anos 50, cientistas discutem uma possibilidade: máquinas que aprendem, melhoram e tomam decisões sozinhas. Não por maldade, mas por lógica. O debate sobre riscos existenciais da IA existe formalmente há mais de 60 anos. E aqui, pessoal, eu preciso passar para vocês qual é o erro mais comum que as pessoas cometem quando pensam sobre inteligência artificial. A grande maioria das pessoas acham que a inteligência artificial tem vontades, que ela tem uma consciência e que ela tem desejos e emoções. Mas a realidade é bem diferente. As IAs, na verdade, elas não querem nada. É até difícil entender isso porque a gente é humano, a gente sempre quer alguma coisa. Mas a IA, ela é só um bocado de fórmulas e expressões matemáticas. Então elas servem apenas para otimizar objetivos. E isso muda completamente tudo. Vamos abordar então esse problema do objetivo. Uma IA só faz exatamente o que pedimos. Nada mais, nada menos. O perigo não está em uma IA do mal, está em um objetivo mal definido. Se você disser otimize a produção a qualquer custo, ela pode ignorar impactos humanos, eliminar empregos, consumir recursos excessivamente. Não porque quer, mas porque funciona. Peraí, então você está me dizendo que as IAs vão sim eliminar a gente? Se alguém apertar um botão lá e falar elimine os humanos, elas vão obedecer. A resposta curta é não da forma como os filmes mostram pra gente. Nenhuma IA por si só está planejando atacar os seres humanos. Mas existe uma resposta bem honesta que eu preciso dar aqui para vocês. A IA pode tornar os humanos irrelevantes para algumas decisões. Vamos aos fatos. Hoje, os algoritmos já decidem isso aqui: quem recebe créditos, quais notícias você vê, quem que passa em concursos e quanto de seguro você paga. Tudo isso com zero emoção, apenas cálculos. Vamos passar então para o risco real, que pouco é falado por aí. O maior risco não é extermínio físico, mas a perda de controle. Isso acontece quando os humanos deixam de entender os sistemas e questionar as decisões. E isso faz com que o poder se desloque lenta e silenciosamente. E claro, isso sem a gente perceber muitas vezes. Sem a gente se dar conta, a IA já está tomando as decisões do nosso dia a dia. No fim das contas, a IA não vai eliminar a gente como inimigos, mas ela pode simplesmente começar a nos substituir para tarefas muito relevantes. E não porque ela é melhor, mas porque ela é mais rápida, mais barata e não se cansa. Então, aparentemente, o futuro não é muito parecido com uma guerra de filme de ficção científica em que a gente vai ter embates com robôs. Não é bem isso. Mas sim uma disputa por relevância humana. A pergunta que eu te faço é: você confiaria a uma máquina decisões tão importantes para a humanidade? Eu que trabalho com inteligência artificial todos os dias, diria que a IA só funciona muito bem quando eu entendo a lógica antes dela. Quando eu entendo a lógica a ponto de poder passar para ela como deve ser pensado, como que ela deve pensar. Porque se eu falo para ela simplesmente faz isso ou aquilo, e ela faz com base nos próprios conhecimentos, geralmente ela erra. Então eu diria que só dá para confiar realmente quando um humano por trás consegue explicar e colocar bem em detalhes como que é a lógica por trás daquilo. Então, para questões grandes da humanidade, questões filosóficas, éticas, políticas, ideológicas, se nem a gente consegue entender a lógica, como que a gente vai passar isso para uma IA? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, qual que é a sua opinião, o que faltou falar nesse vídeo, e se você gostou desse vídeo, dá um like aí que ajuda bastante, compartilha esse vídeo com o seu amigo e se inscreve nesse canal. Até mais!